Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Diante de tudo que vem acontecendo, causado por conta da pandemia do coronavírus, e consequentemente o fechamento dos templos para evitar aglomerações, a Igreja do Senhor ela não pode parar a sua obra, apesar dos templos estarem fechados. Ela tem que continuar a obra. O próprio apóstolo Paulo diz que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Então, em casa, mesmo estando em casa, não é desculpa para você não orar, para você não buscar, para você não procurar a Deus. Pelo contrário, aí sim é que é a oportunidade para nós buscarmos e nos aproximarmos ainda mais de Deus. Então, achei por bem aqui trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, escreveu no capítulo de número 10 e o versículo do 17 ao 20, que fala a seguinte mensagem: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque, versículo 20, mas não vos alegrei porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Então esse relato que Lucas trata fala de uma missão que Jesus Cristo havia dado a 70 discípulos, para que eles fossem de aldeia em aldeia, em duplas, e expulsassem os demônios e curassem os enfermos. Então Jesus Cristo deu autoridade para os discípulos expulsarem demônios e curarem os enfermos. Ele fez isso porque algum tempo antes, ele também tinha feito essa mesma coisa, tinha dado esse mesmo poder, a mesma autoridade aos 12 discípulos mais próximos dele. E agora ele ordena, ele dá essa ordem a 70 discípulos. Tem gente que pensa que só tinha 12 discípulos com Jesus. Ele escolheu 12 discípulos para um relacionamento mais próximo, mas haviam outros discípulos que o seguiam. E foram a esses discípulos que Jesus Cristo deu também essa ordem para curarem os enfermos e expulsarem os demônios por onde eles passassem. E quando eles fizeram a obra que Jesus mandara, e eles voltaram para Jesus Cristo, eles relataram tudo o que havia acontecido. E relataram com sorrisos, alegres por tudo que tinha acontecido. Porque eles disseram: Senhor, os demônios saíam quando a gente ordenava, os enfermos eles eram curados. E eles estavam muito alegres. Mas Jesus Cristo, ele se alegrou, claro que ele se alegrou por conta disso, da obra que os discípulos tinham realizado. Mas Jesus Cristo ele deu um alerta, diga-se assim, para aqueles 70 discípulos. Quando ele fala aqui no versículo 20, ele diz: Mas se não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Então Jesus Cristo disse: olha, vocês não devem se alegrar porque os espíritos saíram quando vocês mandaram, ou porque as enfermidades foram curadas quando vocês ordenaram. Vocês devem se alegrar pelo fato de seus nomes estarem escritos lá no céu. Pelo fato de seus nomes estarem escritos lá, significando que eles são moradores do céu. E isso traz uma reflexão para a nossa vida. Quer dizer, onde está a nossa alegria? Qual é a nossa alegria? Qual é o seu propósito diante de Deus? Qual é a sua alegria? O que você espera nesta vida? Tem gente que se alegra só pensa no futuro, em conseguir um bom emprego, em conseguir uma casa, em conseguir bens materiais, algo desse tipo. Né? Mas a alegria que o cristão, principalmente, ele deve ter, que todo ser humano deveria, mas aqui é uma palavra para os cristãos que deve ter, é a alegria que iremos morar no céu. Esse é o propósito que deve mover a vida cristã. É o propósito, é aquilo que nos move. O nosso alvo tem que ser o céu,
O nosso alvo tem que ser o céu. A nossa alegria tem que ser pelo fato de nós, quando morrermos, irmos morar no céu. Mas às vezes na caminhada, durante a vida, as lutas diárias, às vezes nós podemos acabar esquecendo um pouco o objetivo nosso. Às vezes acabamos dando mais atenção às coisas terrenas do que propriamente às coisas de Deus. Quando nós vamos lá para Mateus 6,33, nós vamos ver uma orientação que Jesus Cristo dá muito importante para a nossa vida. Ele fala a seguinte mensagem, Mateus 6,33, ele diz: mas se buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus Cristo estava falando para os discípulos que eles não se preocupassem com as coisas do dia a dia, com o que comeriam, com o que beberiam, onde repousariam seus corpos. Ele diz, porque o vosso Pai Celestial, ele sabe de todas essas coisas. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, antes mesmo até de você pedir. Ele disse, mas primeiro coloquem o reino dele, dê prioridade ao reino de Deus e a sua justiça. Dê prioridade à obra do Senhor, praticar a vontade de Deus, porque essas coisas, ele diz que serão acrescentadas à nossa vida. Quer dizer, é como automaticamente, ao fazermos a vontade de Deus, as coisas terrenas elas serão acrescentadas à nossa vida. As coisas de Deus elas serão acrescentadas à nossa vida. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, quando nós fazemos o que Jesus Cristo diz, quando nós nos alegramos, porque o nosso nome está escrito no céu, para que o nosso nome esteja escrito lá no céu, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia ela traz um relato muito interessante que se encontra lá na Galeria de Heróis da Fé, lá no livro, na carta aos Hebreus, né? Quando nós vamos lá para Hebreus, se você está com sua Bíblia aí, você pode abrir para me acompanhar, ou se não, eu vou ler para você. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 24, o autor fala a respeito de Moisés. Preste atenção no que é que ele diz. Pela fé, Hebreus 11, 24, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha o que é que está dizendo aqui. Moisés, ele já tinha consciência de que a alegria dele não seria nos bens terrenos. Como todos sabem, Moisés ele era adotado pela filha do faraó e tinha o direito de gozar de tudo do melhor que o Egito poderia oferecer. Mas a Bíblia fala que ele recusou. Ele recusou esse cargo, ele recusou esses privilégios, porque ele sabia que isso era passageiro e ele sabia que o verdadeiro tesouro estaria lá no céu. O verdadeiro tesouro que um ser humano pode conseguir, pode ganhar, está lá no céu. Jesus Cristo fala que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, porque o tesouro que nós devemos ajuntar é no céu, onde a traça, onde o ladrão não podem corromper, não podem roubar. E Jesus Cristo também fala que aonde estiver o nosso tesouro, também estará o nosso coração. Então o nosso coração ele tem que estar voltado para o céu. A nossa alegria tem que ser a nossa salvação. Então, se às vezes você tem perdido a alegria da sua salvação, ore a Deus pedindo para que Ele dê novamente essa alegria e que possamos continuar caminhando. Em breve nós estaremos aí novamente na nossa igreja, nas suas igrejas, orando e agradecendo a Deus por tudo, que em nome de Jesus essa pandemia logo irá passar. Então, a paz do Senhor e Deus abençoe.